Sábado, 3 da tarde, hora de estudo bíblico, café e teologia. Portanto, seja muito bem-vindo e hoje vamos conhecer a receita bíblica da prosperidade. Não estou mentindo para você. No Salmo 1, versículo 3, final do versículo diz: tudo quanto fizer, prosperará. Então está escrito na Bíblia. Vamos entender esse negócio, porque eu também quero prosperar. Você quer prosperar? Vamos fazer isso hoje. Pessoal, os nossos encontros aos sábados são quase sempre ao vivo, mas hoje é uma das exceções e estamos em uma gravação. De qualquer forma, eu faço questão que você comente, eu peço a você que comente o vídeo e eu faço questão de responder a todos os comentários, que seja com muito obrigado por acompanhar esse estudo. E havendo dúvidas, nós interagimos ao longo da semana, tá? Se você ainda não faz parte do nosso grupo de WhatsApp, clica no segundo link na descrição desse vídeo para que você faça parte do nosso grupo. E nós somos nesse grupo um grupo de oração em que nós colocamos nosso pedido em uma planilha virtual, em um formulário virtual. Fica lá e nós nos comprometemos a orar uns pelos outros, tá? Pelos nossos pedidos. E ao longo da semana eu discuto com você pequenos verbetes acerca do tema do próximo sábado. Então você que já estava no grupo pode confirmar que recebeu ao longo da semana detalhes, aprofundamentos acerca do nosso estudo desse sábado. Então, quer fazer parte do grupo? Entra agora! Eu estou numa gravação, mas tento manter o mesmo nível, a mesma fluência do ao vivo, para que não fique tão monótono para você que acompanha. Então, se você não é inscrito no canal Café e Teologia, faça isso agora, aproveita e curte o vídeo. Isso me ajuda dentro da plataforma YouTube para qualificar esse canal aqui e eu aparecer para mais pessoas, tá? Se você ainda não começou o seu curso teológico, você tem que conhecer a Escola Excelsus de Teologia, para ter o seu curso completo de teologia, com 30 matérias, a mesma quantidade de matérias que tem numa faculdade teológica, pagando R$ 20 por mês e tendo aula ao vivo toda sexta-feira. No final do estudo, eu falo com vocês. Mas tá aí o tema, vamos começar então. Estamos aqui no Salmo 1, logo no primeiro salmo da Bíblia, que tem, aliás, um ensino profundo sobre a nossa vida comum, sobre o nosso dia a dia. Esse salmo não é um salmo preocupado com a doutrina dos últimos dias, não é um salmo de confissão de pecados, não é um salmo imprecatório, onde eu peço a Deus que faça justiça contra os meus inimigos. Ele é um salmo prático. Ele é um salmo para falar da nossa vida comum, do nosso cotidiano. E são palavras bonitas, eu estou lendo com vocês aqui na Bíblia Almeida do século 21. Né? Quem já acompanha o estudo há um tempo sabe que eu gosto dessa tradução para fazer os meus estudos. E já começa dizendo que bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios. Bem-aventurado, feliz, sortudo, né? Pessoa que é feliz da vida é aquele que não anda conforme o ímpio aconselha. Para quem não está acostumado com essa linguagem, ímpio é aquele que não crê em Deus. É aquele que não entende que a ética cristã, ou a ética divina, já que estamos falando do Antigo Testamento, e ainda não havia cristianismo no Antigo Testamento, mas entende a lei de Deus, que ama ao Senhor, que é convertido a Deus, esse é ímpio. Aí o Salmo começa dizendo que feliz, bem-aventurado, é aquele que quando vai caminhar no seu dia a dia, ele não segue conselho daqueles que não amam a Deus. Não segue conselho de pessoas que não têm o mesmo amor a Deus que você tem. Não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Aí eu tenho 3 coisas nesse versículo aqui, para estudarmos juntos. Ele vai dizer, feliz é aquele que
não anda no conselho dos ímpios, não toma decisões baseado no conselho de quem não ama a Deus, conforme você anda. Alguém que não segue o mesmo caminho conforme aconselhado por pessoas que não amam a Deus como você ama. Que não tem na Sagrada Escritura o caminho da vida como para você tem. Então, primeiro ponto, o aconselhamento daqueles que não amam a Deus. Não se detém no caminho dos pecadores, ou seja, por onde pecadores andam, no caminho que eles trilham, nós não trilhamos o mesmo caminho. Ah, mas é impossível isso porque eu sou um comerciante, no meu comércio vem gente de todo jeito, eu sou um estudante, na minha faculdade tem pessoas de várias formas, eu preciso fazer um trabalho com a pessoa do mundo, um trabalho da faculdade, eu preciso conviver no meu emprego com pessoas que não amam a Deus, como é que eu não vou andar no caminho dos pecadores? Aí eu falo para você olhar de novo para o texto bíblico. O texto diz, não se detém no caminho dos pecadores. Eventualmente, eu preciso conviver com um cliente comercial, com um colega da faculdade, da escola, com um vizinho, com um patrão que não é crente. Mas uma coisa é, eventualmente, eu ser obrigado, por virtude do trabalho, de alguma outra responsabilidade, a andar no caminho do pecador. Mas outra coisa é me deter lá. É continuar nesse caminho. Então, cuida disso. O texto bíblico não nos abandona em momento algum. Quando o Salmo 1, verso 1 diz, não se detém no caminho dos pecadores, ele está dizendo, você pode até ter que pisar lá. Não tem problema, faz parte da vida. Agora, fazer questão de continuar lá é outra história. E nem se assenta na roda dos zombadores. Em algumas traduções dizem escarnecedores. Alguns falam que cometem impiedade e iniquidade. Então, eu tenho 3 pontos. Bem-aventurado é aquele que não anda sobre o conselho do ímpio, não fica preso no caminho do ímpio e não senta na roda do ímpio para conversar. Quantas pessoas já se desviaram porque fizeram essas 3 coisas? Andaram no caminho do ímpio, se detiveram no caminho, sentaram na roda para conversar. Aí a mesma regra. Ah, mas eu preciso conversar com todas as pessoas. Jesus conversava com todo mundo e tal. Não se faça de besta. Não se faça de besta. Não desrespeite a minha inteligência nem a sua. Você entendeu o que o texto bíblico está dizendo aqui. É pessoa que declara a sua fé em Deus, mas permite que pessoas que não amam a Deus como você ama, manipulem a sua conduta. Quem você ouve, qual caminho você percorre e com quem você senta. Isso é um ditado popular do tempo de Paulo, mas veio parar na Bíblia. As más companhias pervertem os bons costumes. Isso está na Bíblia Sagrada. Meu avô me dizia que bem-te-vi que dorme com João de Barro, acorda servente de pedreiro. E a história é a mesma coisa aqui, é um ditado popular. Então, o versículo 1 está dizendo que o caminho da bem-aventurança do homem e da mulher que ama a Deus é, versículo 1, não escutar o conselho do ímpio, não escolher o mesmo caminho que o pecador escolhe e não se sentar na roda onde estão os zombadores, os escarnecedores, aqueles que não amam a Deus. Ao versículo 2, qual que é o caminho do crente então? Qual o caminho daquele que ama a Deus? Pelo contrário, ou seja, ao contrário dessas 3 coisas aqui, ó, qual que é o caminho de quem ama a Deus? Qual que é a escolha daquele que ama a Deus faz? Qual que é o caminho dele? Está aí, ó, está escrito. Pelo contrário, seu prazer está na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. O versículo 1 fala que feliz é aquele que não ouve o conselho do ímpio. E o versículo 2 diz, o seu prazer não está no conselho do ímpio, está na lei do Senhor.
Ele não anda no caminho dos pecadores, porque o prazer dele é meditar na lei do Senhor de dia e de noite. E quem está lendo a Sagrada Escritura, quem está aprendendo a lei de Deus, se dedicando à lei de Deus, não vai se sentar na roda dos zombadores, dos escarnecedores, daqueles que praticam o mal. É lindo ler o versículo 2. Pelo contrário, seu prazer está na lei do Senhor, na sua lei medita dia e noite. Ok. Mas eu preciso também olhar para o contraste do que é a vida daquele que é abençoado. Porque ele fez uma escolha. Uma escolha de evitar o conselho do ímpio, evitar o caminho do ímpio, evitar a roda de conversa do ímpio. Ao invés disso, ter prazer na lei do Senhor e meditar na lei do Senhor todo dia. Me lembrei de Jó. Vou colocar na tela aqui pra gente, ó, Jó, capítulo 1, lá no versículo 1 também. Olha como é que a Bíblia apresenta Jó. Havia um homem na terra de Uz, estou lendo o versículo 1, cujo nome era Jó. Ele era um homem íntegro, correto, que temia a Deus e se desviava do mal. Íntegro, correto, que temia a Deus e se desviava do mal. Aí eu volto para o meu lindo Salmo 1, versículo 1. O que vocês estão vendo aqui? Não deter o caminho dos pecadores, não assentar na roda dos escarnecedores e antes não ouvir o conselho do ímpio. E Jó tinha essa conduta quando ele se desviava do mal. Eu vejo o mal ali e desvio. Usando o meu goianês, eu corto volta. Né? Corta, volta, desvia do problema. É assim que os antigos, né? Os nossos pais e avós diziam pra gente. Aí chega no versículo 3, olha que lindo. Ele será como árvore plantada junto à corrente de águas, que dá seu fruto no tempo certo, e cuja folhagem não murcha, e tudo que ele fizer prosperará. E o meu tema de hoje está exatamente nesse final aqui. Ó. Tudo o que fizer prosperará. A árvore plantada junto às águas, plantada no lugar certo, sendo regada de modo correto pela natureza, é aquela planta que sobrevive, aquela árvore que sobrevive ao tempo de seca. Passando pela seca, a folhagem seca e cai, a árvore fica seca, mas no tempo certo ela vai prosperar e vai dar fruto. Parem para pensar que o fruto é uma bênção, mas na hora certa, na hora errada, ele se torna maldição. Gravidez é uma coisa boa, ter filhos é uma coisa boa, mas no tempo certo. A gravidez fora do tempo, ela é um problema. Talvez eu até ofenda você e te machuque lembrando dessa situação, mas é verdade. Como é maravilhoso quando no tempo certo o casal anuncia que vai ser pai e mãe. Tanto que é lindo e emocionante, mas como é doloroso, como é duro. Quando a filha é adolescente, quando o filho é adolescente, quando aquela que nem sabe exatamente quando engravidou, descobre que está grávida. Aí o texto bíblico diz que vai dar o seu fruto na estação própria. Dar o seu fruto no tempo certo, cuja folhagem não murcha. É maravilhoso, é lindo quando chega a hora dos seus filhos seguirem o seu caminho e muitas vezes morar na própria casa. Mas é uma maldição quando por briga, por arrogância, por qualquer problema, sai de casa antes do tempo. Vamos ficar nesses dois exemplos aqui? Aí o texto bíblico diz que aquele que faz tudo isso aqui, ó, não segue o conselho do ímpio, não detém o caminho dos pecadores, não acenda a roda dos escarnecedores, ao invés disso tem o seu prazer na lei do Senhor e medita na lei de dia e de noite. Essa pessoa vai ser como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que dá o seu fruto no tempo certo. Bênção, sempre bênção. Que a folha não murcha, porque está plantado com o lugar certo, com saúde.
mesmo passando por estações de seca, está lá firme. E tudo o que fizer, prosperará. O que colocar a mão para fazer, prosperará. O que se dispuser a fazer, vai dar certo. Por quê? Porque trilhou o caminho que o justo deve seguir. Vou deixar todo o trecho na tela com vocês. Vou selecionar aqui. Olha só. Está aqui. Ó. Esse é o caminho bíblico da prosperidade. É muito fácil para qualquer pregador mequetrefe, especialmente os nojentos pregadores da prosperidade. Vai ler só o versículo 3. Esquece todo o resto do salmo e só lê o versículo 3. Toma posse, irmão, aleluia, você crê, glória a Deus, pisa na cabeça do diabo aí, sapateia agora, toma posse da sua vitória. Ei, pega aí o envelope do desafio agora e faz aí o desafio do gigante. Lê a Bíblia, irmão. Você crê na Bíblia? Tá escrito aí, ó. Tudo que fizer prosperará. Ei, olá, bachuriondas, decantanélias, aleluia. E faz o manto do mistério. Eu poderia também fazer isso se eu não tivesse caráter. Porque o texto bíblico diz, tudo que fizer prosperará. Está escrito mesmo aqui, ó. Tudo que ele fizer prosperará. Tudo. O texto bíblico diz tudo. Mas para chegar nesse tudo, eu tenho tudo isso aqui para trás, ó. Assim como Jó, desviar do mal, não andar no caminho do ímpio, não andar no conselho do ímpio, não escolher caminhar no mesmo caminho que o ímpio caminha, não se assentar na roda dos zombadores. Ao contrário disso, ter prazer na lei de Deus, meditar na palavra do Senhor de dia e de noite. E quando isso acontecer, você vai dar o fruto na estação própria, suas folhas não vão murchar, usando a metáfora da árvore plantada no lugar certo, junto à fonte de água saudável, e tudo que você fizer, prosperará. Você, que está me assistindo agora, você quer ser alguém que prospera em tudo que faz? Você quer ser alguém que prospera? Está aí o caminho. Salmo 1, versos 1, 2. 1 e 2. Para que eu receba a bênção do versículo 3, eu preciso seguir o que ensina o versículo 1 e o versículo 2. E aqui não se trata de crer, de tomar posse, de fazer oferta do desafio, oferta da primícia, oferta do não sei o quê, campanha da libertação, campanha do não sei o que lá, e a primícia do não sei aonde, e os 7 pulos de Naamã, e os 21 dias de Daniel, e a vigília dos 318, não esquece tudo isso, isso é mandinga gospel, para não falar a palavra feia aqui, mandinga gospel. Isso aqui é escolha, isso aqui é atitude de quem escolheu seguir a Deus, seguir a palavra de Deus. E então você tem acesso a essa prosperidade. E conforme prometido no título do nosso estudo de hoje, esse é o caminho da prosperidade. Essa é a receita bíblica da prosperidade. Se você fizer isso aqui, você vai ser muito abençoado. Como a Escritura Sagrada diz, eu creio, e Deus é fiel e justo e vai cumprir a sua própria palavra. Só que aqui eu não tenho só uma palavra que do nada te promete prosperidade. Eu tenho aqui um caminho para o homem e a mulher de Deus ser abençoado em tudo o que fizer. Para que tudo que fizer prosperar. Conforme está aí no versículo 3 do capítulo 1 de Salmos, logo no final do versículo 3. Espero que você tenha gostado. E se eu magoei você, peço perdão pelo tom que eu falei, mas não peço perdão pelo que eu falei, porque só o que eu fiz foi ler a Bíblia Sagrada e argumentar com você conforme o objetivo do texto bíblico que foi ensinado. E eu não posso pedir perdão pelo que a Bíblia está ensinando. Mas se o meu tom de voz te ofendeu, eu peço perdão pelo meu tom de voz. Mas o conteúdo bíblico, você pode não crer, fecha esse vídeo, segue a sua vida. Mas se você crê, leia a Escritura, medita na lei de Deus, corrija o seu comportamento e você vai receber o que a Bíblia ensina. Tudo quanto fizer, prosperará.
E se você quer começar o seu curso teológico, fica comigo. Venha para a Escola Excelsus de Teologia. Você vai estudar com aulas ao vivo, plantão de dúvidas, material didático disponível ao final de cada aula e pagando R$ 20 por mês. Aula ao vivo, sexta-feira, sempre das 8 às 9 da noite. Tem um grupo de WhatsApp, um grupo aberto em que você pode fazer perguntas, inclusive assuntos que não sejam a matéria do mês atual que estamos estudando. Também ofereço apoio teológico. Olha, eu quero uma dica, me ajuda a montar um tema de campanha, eu estou com uma dúvida assim, eu vou te ajudar a sanar essa dúvida. Tá? E as aulas estão aí pela sala virtual, tem conteúdo ao longo da semana e aula ao vivo na sexta-feira. O curso tem 30 matérias, é uma matéria por mês, então em 2 anos e meio você completa a sua formação teológica. Para entender melhor o curso, clica no primeiro link na descrição desse vídeo, conheça a minha escola teológica e já comece a estudar hoje mesmo. Tá? Você vai estudar todos os livros da Bíblia, um por um. Autoria, data, momento histórico, objetivo do autor, principais ensinos, a teologia do livro, e estudar uma grade curricular completa de teologia. Clica no primeiro link aí no vídeo, na descrição desse vídeo, você vai para o nosso site, o site da Escola Excelsus, entende os detalhes do curso, vê nossa matriz curricular e lá embaixo tem o formulário para sua matrícula na minha escola. Ok? Fique por aqui. Se você fez o comentário, eu faço questão de responder a todos eles e nos vemos no próximo sábado em outro estudo, sempre às 3 da tarde. Então, fique por aqui. Deus abençoe você e fiquem todos na paz do Senhor.